Olá, meus amigos que nos acompanham diariamente nas mensagens da Ascensão, tudo bem contigo? Espero que sim, que teu dia esteja bem, teu dia esteja legal. Estamos lendo a Bíblia e o nosso desafio hoje é um dos textos, é Atos capítulo 12. Nós ouvimos no final de semana a mensagem relacionada a esse texto, que trata de uma libertação milagrosa, de um evento sobrenatural na vida do apóstolo Pedro, que está preso. E por ação de Deus, por ação direta de Deus, ele é liberto da prisão. Prisão por quê? Por que ele estava preso? Porque ele era um discípulo de Jesus, uma testemunha, um dos homens talvez mais lembrados com relação à evangelização, um dos grandes pregadores do evangelho, um homem que era uma liderança dentro do próprio grupo dos discípulos. Pela expansão do cristianismo naquele tempo, ele acaba sendo preso, ele acaba estando sob a vigia de dois guardas. Diz o texto que ele estava dormindo entre dois guardas, e assim então ele tem as portas da cadeia abertas, as algemas são libertas e ele pode ser livre e sair. O que um texto desses tem a nos dizer? Um evento sobrenatural como esses. Primeiro, que Jesus gostaria de usar Pedro ainda. Ele o chamou, convocou para sua missão, e Pedro preso era de pouca valia, de pouca utilidade. Então, Deus tem desejo de libertar pessoas para servi-lo. E quem sabe liberta a mim, liberta a ti de muitas coisas, das nossas preocupações, ansiedades, do nosso apego muitas vezes às coisas materiais. A gente muitas vezes se prende por muita coisa, a gente se prende pela opinião dos outros, a gente se prende por questões éticas, morais, sempre tem uma sombra sobre a nossa vida nos acusando de uma coisa ou outra, e tudo isso deseja e infelizmente aprisiona o nosso coração. Então Deus faz questão de nos libertar dos nossos pecados, faz questão de libertar-nos das nossas prisões para que a gente possa servi-lo com a integridade das nossas vidas. A segunda coisa que acontece nesse texto, além do sobrenatural, é que o texto de Atos vai dizer que a igreja estava reunida em oração pela história de Pedro, mas vai dizer no finalzinho do capítulo 12 de que Pedro ele volta a se reunir com os discípulos, ele volta a bater na casa de uma das discípulas de Jesus, e eles praticamente não acreditavam que ele estivesse livre. Eles acharam inclusive que fosse um fantasma, ou que fosse até o próprio anjo do Pedro, uma coisa meio maluca assim. As ações que Deus realiza na nossa vida, as cadeias das quais Deus nos liberta, as algemas das quais Deus nos livra, servem como testemunho, servem como uma pregação para impactar a vida de pessoas que não creem. Toda vez que Deus restaura a nossa vida, toda vez que Deus transforma a nossa história, toda vez que Deus nos resgata do corredor da morte, porque Pedro estava no corredor da morte, a nossa nova vida, a nossa vida liberta, serve para que outras pessoas que não creem ou pessoas que nem esperam, sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Deus abençoe seu dia, que você impacte pessoas, que você tenha o desejo de ser liberto. Se alguma corrente prende você, se alguma algema prende você, não deixa você ser usado por Deus, não deixa você ser alguém que Deus sonhou para você ser, e que isto resulte em impacto na vida de outras pessoas. Um grande abraço e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!